pro lado aqui só para ver se começou a gravar. Mas, se vocês estão vendo isso, começou a gravar. Tá certo? Bom, então vamos lá. É o seguinte, conforme foi passado para a gente, né, as instruções a respeito dos exercícios, né, que a gente deve passar para vocês, a gente deve passar junto com o próprio link, né? Foi isso que eu entendi, foi passado o modelo para a gente e eu tentei fazer do jeito que a escola pediu. Eu acredito que esteja dentro dos conformes. Qualquer problema, vocês, por favor, me avisem. Entrem em contato comigo através do canal aqui mesmo do YouTube, tranquilo? Tá? É, com relação aos exercícios, né, eu vou ficar aguardando a dúvida de vocês e nós teremos a live na terça-feira, né? Ou pode ser que tenha que mudar o dia da minha live, tá? Mas isso eu ainda vou ver com a diretoria, tá certo? Mas enfim, a live vai acontecer. Não importando que dia será, a live irá acontecer, tá bom? E aí na live vocês podem então postar as dúvidas de vocês ou aqui mesmo no canal do YouTube, tranquilo? Não tem problema não, tá? Os exercícios que vocês encontram na apostila são sempre exercícios fechados, né? Ou seja, de múltipla escolha. Então não parece fazer muito sentido eu comentar exercício por exercício, porque senão vai gastar um tempo muito grande, né? E acaba ficando um pouco maçante. Quando a gente faz isso dentro de aula, fica um pouco mais dinâmico, né? E fazendo por vídeo aula, esse tipo de correção assim, na minha opinião, fica muito maçante, que aí a gente fica lendo aqui e tal, e são muitos exercícios, cara, tipo, vai ficar bastante cansativo mesmo, tá? Então vamos manter, tá? A não ser que vocês prefiram fazer de uma outra forma, mas em princípio vamos manter nesse esquema, tá? Vocês assistam a videoaula, né? Estudem o texto da apostila, né, relativo ao capítulo que a gente está trabalhando e posteriormente façam então os exercícios, né? Aí quaisquer dúvidas, seja com relação ao vídeo, ao que vocês leram na apostila ou aos exercícios da apostila, né, vocês podem postar, como eu já disse, ou aqui mesmo embaixo, né, nos comentários aqui do canal do YouTube, ou então vocês podem, nas lives que a gente for fazendo, vocês trazerem essas dúvidas. Não se esqueçam de sempre anotar. Se vocês têm dúvida, anotem a dúvida de vocês, tá? Não fica confiando na memória, não, porque senão chega na hora da live, você acabou de acordar também, assim, o que está acontecendo? Ah, live, né, pai? Não vai nem lembrar direito, né, de qual foi a dúvida que você teve. Então, anota. Se você ficou alguma coisa um pouco obscura, que você não entendeu muito bem, você pega e coloca lá. Tranquilo? Estamos combinados assim, então? Então tá jóia. Gente, o assunto, né, de hoje, tá legal? Vai ser renascimento cultural. Vocês vão encontrar, né, esse assunto aí no módulo 5 da frente A, correto? Né, da página 47. Tranquilo? Tá bom? Então vamos lá. Eu não tenho o slide desse assunto, renascimento cultural, tá? E como demora muito para poder fazer não é preguiça não, viu gente? É questão de tempo. Para fazer um legal, eu geralmente, quando eu não tenho ainda pronto, eu pego da internet, tá joia? Quando eu acho algum que dá para aproveitar. Então peguei um aqui que é do professor Jair, tá? No SlideShare, e ele é interessante, só que faltam algumas informações, tá? Essas informações que faltarem eu vou passar para vocês aqui e vocês, por favor, anotem. Eu vou avisá-los, falar assim, gente, anota isso aí, que isso aí é importante, isso aí é interessante, tranquilo? Vamos lá então? Bom, primeira coisa, vamos aos slides, porque no slide a gente já tem assim, algumas informações já de início que são interessantes sobre renascimento cultural, tá bom? Aí nós temos aqui uma definição do que tenha sido o renascimento cultural, né? Notem que eu não curto muito esse negócio de definição não, viu gente?
Definir é dar fim a alguma coisa. Ou seja, você dá um conceito absoluto, completo. Cara, você gastaria mais ou menos uns 2, 3 livros para poder fazer isso, né? Mas não é o caso aqui. Então, isso seria mais ou menos um conceito, correto? Então, vamos ver qual conceito nós podemos apresentar aqui de, de renascimento cultural. Foi um movimento cultural, né? O próprio nome já indica, movimento cultural e artístico, né? Que rompeu com o padrão de pensamento vigente no mundo medieval. Né? Então vai romper com o pensamento medieval, introduzindo a cultura laica, não religiosa, já que o mundo medieval era extremamente influenciado pela Igreja Católica, nós já sabemos disso. Né? Quando foi que aconteceu? Entre os séculos XIV e XVI, onde? Europa, de uma forma geral, né? Principalmente na Itália, tá legal? Tá aqui, ó, principalmente na Itália. Mas não quer dizer que tenha acontecido somente na Itália, né? A Itália foi uma espécie de centro irradiador, foi lá que começou, foi lá que foi mais intenso, né? Então, era o centro de radiação, de difusão, tá legal? Desse movimento cultural e artístico aí, tá legal? Agora, uma coisa importante se falar a respeito desse conceito de renascimento cultural. Olha o nome cultural, a gente já comentou, né? Tá aqui embaixo. E renascimento. O que estava renascendo, gente? Era uma cultura. Que cultura estava então renascendo? Isso é importante que vocês saibam, tá? Era a cultura greco-romana, chamada cultura clássica, tá bom? Então, a cultura dos romanos, os valores artísticos dele, o que eles achavam bacana, a filosofia, o jeito de pensar, o jeito de ver o mundo, era isso que estava voltando a ser lido, estudado e valorizado. Né? Vocês vão perceber que várias pinturas, esculturas desse período, elas têm ou temas, né, pagãos, ou seja, da mitologia grega, né, ou romana, né, então evidencia a influência da cultura greco-romana, e você tem também alguns temas religiosos. A gente vai ver lá na frente que teve digamos assim, um fenômeno, né, sociocultural conhecido como mecenato, a prática do mecenato. Né? E um dos principais mecenas foi a igreja. Tá? Então já que eu estou falando sobre isso, né, eu já vou adiantar o assunto. É, todo mundo que se chamava, todo mundo que era chamado de mecenas era uma pessoa, tá legal? Ou uma instituição, como foi o caso da igreja, tá legal? Que financiava de alguma forma o trabalho de artistas, intelectuais, filósofos, enfim, que naquela época eram pessoas que estavam aí influenciadas por essas ideias lá do mundo antigo, do mundo greco-romano, tá legal? Então todo mundo que ajudava com alguma coisa, contribuía, né, de alguma forma, ou sustentava até mesmo esses artistas, era chamado de mecenas, né? Uma pessoa que ajudava, então, esses artistas, geralmente pessoas muito ricas. Né? Lá na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre esse mecenato, mas eu estou falando isso agora para que você possa entender por que a igreja, né, entrou nessa história aí, tá bom? Porque, como eu disse, né, você consegue encontrar obras que vão mostrar aí figuras. Nossa, meu cabelo está estranho. Professor, isso é estranho. Então vocês vão encontrar aí obras que têm inspiração pagã, mostrando Afrodite, Vênus, né? E outras obras que vocês vão ver lá sendo retratados, Moisés, Davi, né? Figuras bíblicas. Né? Então você encontra essas figuras bíblicas, por quê? Porque a Igreja Católica foi um desses mecenas. Né? E aí já vou falar uma outra coisa. Vai surgir uma pergunta. Falar, professor, me conta uma coisa. Se o renascimento cultural estava rompendo com os padrões culturais que eram ditados pela Igreja Católica, por que a Igreja Católica ia financiar esse troço? Né? A explicação está no seguinte, gente. Era moda. Era a moda da época, todo mundo, renascimento era o que tinha, era o que havia. Quem não fosse renascentista estava fora da moda, estava demodê, entendeu? Estava, sai pra lá, coisa atrasada. Né?
Era isso que acontecia. Então a igreja, para não ficar por fora desse movimento que estava, digamos assim, bombando na Europa nessa época, né, ela resolve então falar, não, peraí, esses caras, eles são grandes artistas, isso era incontestável, né? A qualidade da obra de um Michelangelo, Leonardo da Vinci não se discute, né? De um Giotto, não dava para discutir a qualidade das obras desses caras. Então a Igreja Católica olhava isso, né, e dizia, falou, olha, e pensava, né, pô, esses grandes artistas, esses caras talentosíssimos, ficam emprestando esse talento, esse dom deles apenas para ficar retratando coisas pagãs? Não, isso está errado. A gente tem que fazer esses caras também pintarem temas bíblicos, porque essas obras vão entrar para a história. E entraram mesmo. Né? Então, por isso que a Igreja Católica também financiava, mesmo sabendo que, de certa forma, ela estava meio que difundindo ideais que não batiam muito com a ideia da Igreja Católica. Era uma forma dela meio que participar disso aí para não ficar com cara também de totalmente anacrônica, atrasada, fora de moda. Deu para entender isso aí? Tá bom, gente, vamos voltar aqui ao slide rapidinho, né? Vamos lá, né? Aí, então, veja bem, renascimento cultural. O que estava renascendo aqui então, gente? A cultura greco-romana, né? Tá certo? Então, o renascimento cultural foi um movimento cultural, intelectual, artístico, literário, não é? Que ocorreu na Europa entre os séculos XIV e XVI e que resgatava, revisitava os valores, ideias, pensamentos, né, da cultura greco-romana, né, ocorrido na Europa. Então, quando você junta todas essas informações, você consegue formar um conceito, né, do que foi o renascimento cultural. Tá certo? Gente, o importante nesse ponto é você ter uma. Quando a gente fala de conceito, é que você tenha uma ideia. Você saiba quando foi, século XIV até o XVI. Onde foi? Europa, sendo que na Itália foi mais forte, começou lá, tudo mais, né, dali se espalhou pelo resto da Europa. E o que é mesmo, né? Ou seja, o que aconteceu, né? E o que aconteceu foi o quê? Foi um resgate, uma revisita, né? Ou uma revista, né? da cultura greco-romana. Por isso esse movimento é chamado de Renascimento. Legal? Na época, as pessoas normalmente não se chamavam, não se autodenominavam renascentistas, né? Na época, elas costumavam se chamar de humanistas. Nós vamos ver que o humanismo é uma das ideias, um desses valores, portanto, uma das características desse movimento. Mas já já nós vamos ver isso. Com relação ao conceito, tranquilo, gente? Então tá bom, vamos voltar aqui ao slide e ver que surpresa ele nos reserva. Né? Aí ele está dando características e fazendo uma comparação entre o mundo medieval e o mundo renascentista, ou seja, o pensamento, a cultura medieval e o pensamento, a cultura renascentista. Porém, cabe aqui uma explicação. E é nessa explicação que vocês vão ter que fazer anotações, viu, gente? Então, ó, caneta e papel na mão aí para vocês fazerem essas anotações. Nossa, eu não tô com nada aqui. Dá o pause, é um vídeo. Você dá o pause aí, vai lá, pega, né, a sua caneta e o seu papel e aí você faz essas anotações. Pausado. Acabou o tempo. Vamos lá. Tá? Gente, o que eu vou falar agora, e não tem, portanto, no conjunto dos slides, tá bom? São os fatores do renascimento. Vai até aparecer um ou outro aqui a colar nesse slide, mas assim de forma solta. Mas eu quero que vocês fechem, tá, isso aí dentro de um conjunto de anotações para ficar fácil de você acessar na hora de você estudar, tá bom? Então você vai escrever o que aí? Você vai colocar fatores do renascimento cultural. Ou seja, qual era o contexto, né, histórico, o que estava acontecendo naquela época que contribuiu, ajudou para que esse renascimento cultural acontecesse, tá bom? Então vamos lá, gente. Séculos 14, 15, 16, baixa Idade Média e início da Idade Moderna. Portanto, que recorte temporal, que recorte histórico é esse? É a transição do mundo medieval
para o mundo moderno, tá legal? Então o renascimento cultural ele vai acontecer aí nessa pontinha da transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, tá? Então aquelas transformações todas que nós já estudamos, elas fizeram parte desse contexto e contribuíram de uma forma ou de outra para que esse renascimento cultural então acontecesse, tá? Então eu vou começar por aquele que eu considero como sendo o primordial, o principal. Sem ele, o renascimento cultural com certeza não aconteceria, tá? Então anotem aí o primeiro fator e o mais importante. Prontos? Vai ser o renascimento comercial e urbano, tá? Vamos colocar esses dois renascimentos aí em conjunto, tá? O renascimento comercial que provocou o renascimento urbano, ele provocou o renascimento cultural. Tá fácil, né? 3 renascimentos: o renascimento comercial, urbano e depois cultural, né? Primeiro renasce o comércio, aí o comércio faz surgir as cidades, né? E a vida na cidade, junto com o comércio, vai favorecer o surgimento dessa nova cultura do renascimento cultural. Deu para sacar a sequência, né? Mas o renascimento comercial e urbano vai ser o fator principal. Explicando, tá? Gente, o que acontece é só você pensar que você vai entender muito bem qual foi o papel do renascimento cultural no surgimento do renascimento, papel do renascimento comercial no surgimento do renascimento cultural. É o seguinte, pensa da seguinte forma: como que era a sociedade medieval feudal, gente? Você tinha igreja, abaixo da igreja os senhores feudais, né? Com lá os seus títulos nobiliárquicos, conde, visconde, enfim, mas era tudo senhor feudal, né? Tinha rei também para os meios. Abaixo deles, os servos. Tá? Então essas eram as 3 classes sociais da sociedade feudal, tá certo? Bom, qual dessas classes sociais você acha que precisaria, tinha a necessidade de saber ler, escrever, ter algum tipo de cultura, conhecimento, sabedoria? Eu tenho certeza que vocês vão pensar, o clero e a nobreza. Mas, gente, era basicamente o clero, tá? A nobreza não, porque é só você olhar as funções, tá bom? Vamos começar de baixo, tá? Servo. O que o servo tinha que fazer? Plantar, é agricultura. Para poder fazer isso é necessário o cara ter que saber ler, escrever, conhecer outras línguas, não, não é, tá? Então não era uma necessidade para eles, tá certo? E outra que também não interessava muito, pessoa pensando, né? Com muitas ideias na cabeça, não. Mas o mais importante para você entender, né, o que a gente está explicando aqui, que é o papel do renascimento comercial no surgimento do renascimento cultural, vai ser por conta disso que eu estou falando aqui agora, tá? Então, servo, tinha necessidade de saber ler e escrever, ter cultura? Não. Senhor feudal. Professor, esse cara cuidava da política, tinha que saber alguma coisa. Era até bom que ele soubesse, né? Mas normalmente os senhores feudais, ali na Idade Média, no feudalismo, né? Eles tinham que se ocupar basicamente da guerra, da proteção. Então eles não eram muito chegados em ficar estudando muito, não. Consideravam isso aí meio que uma perda de tempo, né? Então eles não investiam muito. Então, muitos senhores feudais eram analfabetos, né? Inclusive, até ao longo da história, muitos reis desse período aí, do período feudal, eram reis analfabetos também. Então, basicamente, a única classe social da sociedade feudal que tinha acesso, que precisava realmente ter conhecimento e tinha acesso a esse conhecimento, era o clero. Tá? Então, o clero, como a gente já estudou, né, na sociedade medieval feudal, né, eles cumpriam aquele papel de dizer para as pessoas como elas deveriam se comportar, o que era certo, o que era errado, qual que era a palavra de Deus, como deveria se interpretar a palavra de Deus e como se deveria se comportar de acordo com a vontade de Deus. Né? Era uma sociedade que tinha uma cultura teocêntrica, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Né? Então, a Igreja Católica ela tinha realmente a necessidade de conhecer, né, os filósofos católicos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né, conhecer os filósofos helenísticos que vocês estudaram aí, né, em filosofia. Né,
Então, eles tinham que ter esse conhecimento, né, de Aristóteles, de Platão, porque a filosofia de Aristóteles e Platão serviram de base para o trabalho dos filósofos católicos, dos filósofos cristãos, né, de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, tá certo? Então, a igreja precisava conhecer essa filosofia, afinal de contas, a igreja católica, olha o nome, né, a igreja católica apostólica romana, né? Então era uma instituição que vinha do Império Romano, tá certo? Então alguma coisa, né? Alguma ligação existia e não era pequena, né? Entre a Igreja Católica e o antigo mundo romano, tá certo? Então a Igreja Católica ela acabou se tornando a guardiã, ela foi a herdeira, tá? Do acervo cultural histórico do Império Romano, que como a gente sabe dominou inclusive a Grécia. Então tudo que se sabia sobre Grécia, sobre os filósofos gregos, sobre a história da Grécia, os filósofos romanos, a história dos romanos, estava guardado pela Igreja Católica. Ela não era a única instituição que tinha guardado isso. Tá? Vamos lembrar que o Império Romano tinha o outro lado lá, o Império Bizantino, né? Que era o Império Romano do Oriente, que continuou existindo durante toda a Idade Média. Né? Então, o Império Bizantino também foi um desses guardiães. Tá? Então, nós tivemos aí o Império Romano, que aí depois a Igreja Católica herda esse, esse acervo cultural, tá joia? O Império Bizantino lá no Oriente, né? E por conta do, do período helenístico, né, daquele período em que Alexandre o Grande dominou grande parte ali do Oriente, né, e difundiu a cultura grega ali naquela região, os povos que viviam ali também se viram influenciados por essas ideias. Né? E aí depois, mais tarde, né, durante a Idade Média, nós tivemos aí a expansão do islamismo, lá da religião de Maomé. Né? E isso foi quando? Né? Isso ocorreu a partir do século VII depois de Cristo. Então, no século VII depois de Cristo, com a expansão do mundo islâmico, muitos pensadores muçulmanos, islâmicos, né, que já tinham tido contato com a filosofia antiga, começaram a desenvolver várias ideias. Então nós temos três grandes fontes aí, né, do conhecimento clássico, que foram guardiães, inclusive até desenvolveram, né, novas ideias em cima da filosofia antiga dos gregos e dos romanos. Repassando, tá? Quais foram eles? A Igreja Católica, o Império Bizantino, tá joia? E o povo muçulmano. Tá legal? Então, esses foram os três grandes guardiães da cultura clássica. Né? Então, vamos lá, tá certo? Eu estou dizendo, estou explicando isso para vocês entenderem de onde é que a igreja tirava esse conhecimento. Pois muito bem. Então, dentro do mundo feudal, do mundo medieval, das três classes sociais, a única que tinha acesso e que realmente tinha a necessidade, né, de conhecer, né, essas informações do mundo antigo era o clero, tá bom? Pois muito bem. O que foi que aconteceu? Aí veio aquele fator. O primeiro que eu falei para vocês foi o renascimento comercial e urbano. Né? Com o renascimento do comércio, o que aconteceu, gente? Surgiram outras classes sociais. Dentre elas, a mais importante, qual que era? A burguesia, tá bom? Então, a burguesia, ela tinha que saber ler e escrever, ela tinha que saber fazer conta, né? Ela tinha que assinar contratos. Aí, quando ela teve que aprender tudo isso, né? E normalmente ela foi buscar isso com quem? Com a igreja. Tá legal? Que era detentora desse conhecimento. Então, muitos dos primeiros professores, digamos assim, instrutores, né, do Renascimento, eram membros do clero, né, porque eram eles que tinham acesso a essas informações. Né? Então, os burgueses, ou seja, os comerciantes que tinham essa necessidade desse conhecimento, começam a procurar essas pessoas, até porque eles tinham grana para poder pagar por isso. Né? Então, eles começam a aprender a matemática e, cara, começa a surgir, claro, a curiosidade. Isso é característica do ser humano. O ser humano é um bicho curioso. Né? É só você botar uma, botar uma caixa com um furo lá, né, falando, não olhe aqui. Você vai ver que vai ter gente que não vai aguentar, vai olhar. O ser humano é curioso. Eu tô rindo aqui sozinho porque eu tô lembrando da pegadinha sobre isso. Mas deixa pra lá, depois quando as aulas voltarem eu conto pra vocês qual era a pegadinha. Eu trouxe besta assim, mas era engraçado. Mas enfim, o, o,
O fato é que esses burgueses, né, eles foram ficando curiosos. Falaram, mas, pô, quem foi que desenvolveu essa equação matemática para resolver esse problema aí? Ô, peraí, mas como que funciona esse negócio de contrato? Quem que vai me garantir isso? Aí o cara falava, não, tem lei, cara. Lei tá, mas quem que faz essa lei? De onde que vem essa lei? Fala, não, do Estado, né? O Estado que vai te garantir Estado. Cara, era tudo feudo, né? Os caras nem sabiam direito o que era esse negócio. Falando, mas de onde que vem o poder político, como que funciona essa coisa de política, sabe, essas dúvidas, elas foram surgindo na cabeça. E aí, para explicar isso, esses professores, esses tutores aí, tinham que explicar a filosofia, o jeito de pensar dos caras que tinham desenvolvido essas ideias aí. E começaram até a falar também um pouquinho da história. Falaram, nossa, que bacana, teve isso. Então, aí né, quem estava aprendendo isso, que era esse curioso, começou a ficar maravilhado com as histórias que eles ouviam, maravilhado com as ideias que eles nem sabiam que existiam, e falou, pô, cara, é muito mais legal do que esse negócio de tudo é Deus, 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 troço chato, né, cara, tudo é vontade de Deus, essa foi a única explicação para tudo que é vontade de Deus, né? E agora eu tô vendo que tem outras explicações para as coisas e elas são muito mais próximas da gente. Então os caras começaram a ficar interessados, né, nesse jeito de pensar, nessa filosofia, nesse conhecimento e na história desses caras que criaram essas ideias todas aí, né? Falou, pô, cara, como é que eles conseguiram fazer isso? Pô, lá antigamente, aquele tempão todo atrás, antes de Cristo ainda, né? Então começou a haver uma valorização, aí cada vez mais eles queriam saber mais, saber mais, saber mais, aí foi surgindo essa ideia na cabeça dos caras. Pô, cara, o negócio é saber, conhecimento, conhecimento é tudo. Deu para perceber qual foi a relação do renascimento comercial e urbano para o surgimento do renascimento cultural? Deu para sacar? Então, gente, sem esse renascimento do comércio, que fez surgir essa necessidade de conhecimento, de aprender as coisas, cara, não ia ter renascimento cultural, né? E foi a vida nas cidades, né, quando as pessoas passaram a viver, vejam bem, o renascimento urbano, gente, não foi um negócio da noite pro dia que as pessoas simplesmente saíram, todo mundo do campo foi morar na cidade, não, viu? A maior parte da população europeia continuou sendo rural durante muitos e muitos séculos, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, somente no ano de 2008 é que a população urbana empatou com a população rural. Hoje é muito provável, né, eu não vi outras estatísticas depois de 2008, mas é muito provável que hoje a população urbana mundial já tenha superado pelo menos um pouco a população rural. Então, deu para entender? Não foi tipo todo mundo saiu do campo e foi morar na cidade, não. Mas as cidades começaram a crescer, começaram a surgir cidades aqui e acolá, né? E a vida na cidade, ela exigia, mesmo que você não fosse um burguês, mas ela exigia de você saber ler e escrever, né? Exigia de você saber fazer conta, porque era uma vida muito ligada ao comércio mesmo, né? E você tinha que vender, comprar coisas, você tinha que vender o seu trabalho, né? Se você fosse um artesão, um trabalhador da cidade, então você tinha que saber quanto que você ia receber, se aquele dinheiro dava para você comprar as coisas ou não. Você tinha que, enfim, você tinha que saber fazer conta, no mínimo, tá? E saber, no mínimo, ler e escrever alguma coisa, porque aí começou a surgir escrito para todo quanto é lado, né? Aí os caras, pô, tem que aprender esse troço aí. Então a vida urbana e o comércio, né, essas duas coisas juntas, esse renascimento comercial e urbano, trouxe com eles, né, essa necessidade desses conhecimentos. E foi assim que eles foram tendo esse contato com as ideias do mundo antigo. Deu para sacar, gente, por que esse foi o fator primordial? Então tá joia. Anotem aí o segundo fator que nós podemos colocar. A crise do feudalismo e a crise do século XIV, né, a peste negra, a guerra dos 100 anos, tal, eles meio que abalaram, né, a crença na Igreja Católica. A credibilidade da Igreja Católica ficou abalada, porque as respostas que a Igreja Católica dava a essa crise não explicavam, entendeu? Eu cito muito esse exemplo. Muita gente dizia que aquilo era um castigo de Deus aos pecados dos homens. Aí quando começou a morrer bispo, padre também, eles falaram, pô, peraí. Né? Gente, vocês notaram que recentemente aconteceu coisa parecida? Né? Já teve pastor aí falando a mesma coisa. Ah, esse é um castigo de Deus. Né? Nós estamos pecando. Quando vê, o cara pegou o coronavírus. Né? Então a mesma coisa aconteceu, né,
lógico, guardadas as devidas proporções de época, né? Mas a mesma coisa aconteceu lá na Idade Média. Então as pessoas começaram a duvidar, né, das coisas que eram ditas pela Igreja Católica. Não é que todo mundo passou a duvidar de tudo, não, mas assim, já não era aquela crença inabalável mais. Né? Então, nesse sentido, as pessoas começam também a buscar outras respostas. E quem é que poderia dar essas outras respostas? Qual era o caminho que estava se vislumbrando naquele momento ali no século XIV? Era o movimento do Renascimento Cultural. Então, a gente pode considerar que a crise do século XIV, a crise do sistema feudal, né, também se constitui como um fator para o surgimento do renascimento cultural. Se as respostas dessa cultura, desse jeito de pensar já não são suficientes, eu vou ter que buscar outras respostas. Né? E aí eles começam a encontrar outras respostas que até satisfaziam um pouco melhor as dúvidas das pessoas naquela época no movimento renascentista. Correto? Outro fator que nós devemos apontar foi a invenção da imprensa, viu, gente? Gutenberg, na Alemanha, né, a data exata eu não sei, mas foi no século XV, ele desenvolveu, né, um sistema de imprensa que tornava a impressão do livro muito rápida e barata. Né? Então isso fez cair bastante o preço do livro. Isso contribuiu muito para a difusão dessas ideias que estavam começando a aparecer nesse momento. Então, a invenção, entre aspas, né, porque a imprensa já existia, mas esse novo tipo, né, de imprensa que foi criada por Gutenberg, ela constitui também um dos fatores, né, do renascimento cultural. Tá bom? Vamos lá. O que mais que a gente pode dizer e que tenha sido fator para o renascimento cultural? Bom, é o seguinte, gente. A expansão marítima, ela também pode ser entendida como um fator. Por quê? A gente sabe que no século XV, oh, professor, mas aí o renascimento cultural já tinha começado. É verdade. O renascimento cultural já tinha começado quando começaram as grandes navegações, tá? Então, por isso que é mais ou menos fator. Por quê? Porque quando os europeus começam a visitar outros lugares, né, isso foi despertando neles cada vez mais curiosidade para conhecer outros lugares, outras culturas, cada vez mais. Tá? Então a gente pode citar. Mas a expansão marítima ela foi muito mais ajudada pelo renascimento cultural do que o contrário. Tá bom? Mas se você quiser entender que a expansão marítima, por trazer novidades para o mundo europeu, também contribuiu para essa curiosidade, você pode também afirmar isso. Então houve uma interação, um ajudando o outro aí. Tá legal? Bom, agora vamos falar da Itália, tá certo? Que faz parte desse assunto, fatores aí, tá? A Itália, como eu já falei para vocês, ela foi a pioneira nesse movimento renascentista. Né? Então, você considerar os fatores do pioneirismo da Itália, você pode entender que é fator do próprio renascimento cultural, uma vez que a Itália foi a pioneira. Ou seja, foi ali que o renascimento cultural começou. Tá? Então, quando você vai buscar as explicações do porquê que a Itália foi a pioneira, ou seja, os fatores do pioneirismo italiano no renascimento cultural, quando você começa a elencar esses fatores, você começa a entender também que você pode considerar esses fatores do pioneirismo italiano como sendo fatores do próprio renascimento. Tá? Tem muitos livros de história que colocam dessa forma, tá bom? Então por isso que eu estou explicando dessa forma para vocês, mas você pode separar fatores do renascimento cultural de um lado e fatores do pioneirismo italiano do outro, tá? Mas eles meio que se completam. Porque se começou lá na Itália, então se eu entender o começo do Renascimento ali na Itália, eu posso indicar isso como fator aqui do Renascimento de uma forma geral, tá bom? Mas vamos lá. Gente, é fácil. Itália. Gente, a Itália nunca perdeu a sua característica comercial. Mesmo no auge da Idade Média, quando o comércio praticamente desapareceu da Europa, as cidades italianas continuaram fazendo algum tipo de comércio com o Oriente. Tá? Então eles sempre mantiveram contato comercial através do mar Mediterrâneo ali com o mundo oriental. Mesmo que bastante diminuído, né, no auge da Idade Média. Porém, o comércio nunca morreu definitivamente ali na Itália. Como a gente sabe que o renascimento comercial é o principal fator para o renascimento cultural,
Então, se a gente considera que o comércio era mais forte e ele renasceu primeiro na Itália, então a gente entende por que a Itália foi pioneira no renascimento, no movimento renascentista. Tá? Deu para entender? Então, olha só, o comércio nunca desapareceu. E quando teve renascimento comercial, ele foi mais forte onde? Onde já tinha comércio. Onde? Itália. Tá bom? Então, por isso que o renascimento cultural vai começar primeiro na Itália e vai ser mais forte ali na Itália. Beleza? Só por isso? Não. Tem outros fatores do pioneirismo italiano. Vamos lembrar que a Itália era a região onde ficava o quê? O Império Romano, a sede do Império Romano, Roma. Né? Roma fica ali, é a capital da Itália, tá certo? Então, o acesso às informações desse período da Grécia e da Roma Antiga eram muito mais fáceis ali na Itália do que em outros lugares que estavam mais distantes. Né? Eles estavam próximos ali, não só dos livros e pergaminhos a respeito desse período aí, como também das obras arquitetônicas, das esculturas, das raríssimas pinturas que sobraram desse período aí, né? Mas estava ali, estava na vista, era só olhar e falar, cara, olha como é que era a arquitetura daquela época, então quer dizer que essa escultura aí é desse período, vocês estão entendendo? Né? Então, o fato da sede da Igreja Católica, que era uma das guardiãs desse conhecimento, ser ali na Itália, né, isso facilitou bastante o trabalho dos filósofos, pensadores e artistas renascentistas ali na Itália. Então, esse é um outro fator que contribuiu, né, enormemente para que o movimento renascentista fosse forte. E lembra que eu falei do mecenato, gente? A igreja foi uma dessas mecenas. Estava onde? A sede dela? Roma. Né? E muitas pessoas ricas, burgueses, grandes comerciantes, também estavam concentrados onde? No começo do renascimento comercial? Na Itália. Né? Então a prática do mecenato também foi muito forte ali na Itália. Lógico que não foi só ali que aconteceu. O mecenato ele aconteceu em todos os outros lugares. Mas ele aconteceu primeiro e foi mais intenso também na Itália. Tá bom? Tá certo? Então esses são os fatores. Ah, tá, e lembrei de mais um. Lembrei de mais um. Vocês estão anotando aí, né? Gente, lembra do contato comercial que eu falei que eles sempre mantiveram? Né? Qual era o outro guardião mesmo do conhecimento clássico? Não era o Império Bizantino? Cara, existia um forte comércio entre os italianos e os bizantinos. Tá? E durante algum tempo, né, depois que o Império Bizantino deixou de existir, né, isso já no século XV, no século XVI, ou seja, depois da queda de Constantinopla, os italianos continuaram tendo contato com os turcos, que são o quê? Muçulmanos. Então, muçulmanos, bizantinos e igreja católica. As três fontes estavam acessíveis para quem? Para os italianos. Tá? Então eles foram absorvendo, ficava mais fácil. Quando o Império Turco, perdão, quando o Império Bizantino estava sendo atacado pelos turcos, muitos sábios bizantinos estavam fugindo dali, falando, nossa, cara, não vou ficar aqui não, porque esses caras vão acabar conquistando esse império aqui, e eu vou me ferrar nessa história, eu vou sair daqui. Né? Então eles fugiam, mas para onde? Qual que era o caminho natural para eles fugirem? Itália. Então muitos sábios bizantinos fugiam dos ataques turcos para onde? Para a Itália. Né? Então a fuga de sábios bizantinos para a Itália é também um dos fatores que ajuda a gente a entender por que a Itália saiu na frente, né? No movimento renascentista e também porque que o movimento renascentista foi mais forte ali na Itália do que em outros lugares. Tá certo? Beleza? Tá, perdão, deu uma piscadinha aí, mas eu tô só conferindo aqui o tempo de vídeo. Não, a gente ainda tem mais um tempinho. Eu vou evitar de fazer vídeos longos, porque minhas aulas estão ficando grandes, né, cara? Fala muito, o professor que fala. Tá certo, gente? Vocês anotaram aí? Tá? Então vamos só relembrar rapidinho, tá? Fatores do renascimento cultural, renascimento comercial e urbano, tá certo? A crise do século XIV, nós podemos apontar também como sendo um dos fatores, tá certo? A invenção ou a criação da imprensa por Gutenberg e depois, né, a gente pode citar os fatores do pioneirismo italiano, né? Quais foram eles? O renascimento comercial começou e foi mais forte lá. Ali estava a Igreja Católica, facilitando o acesso ao conhecimento, né, greco-romano, e também você tinha a fuga de sábios bizantinos para
a Itália, tá bom? E a prática do mecenato, que era muito forte ali. Então, esses fatores do pioneirismo italiano se integram a esses outros três aqui e dá para você entender quais foram os principais motivos, né, os principais fatores ou causas do movimento renascentista. Beleza? Então, até esse momento, né, nós falamos sobre o conceito de renascimento cultural e os fatores do renascimento cultural. Confere? Tá? Então nós vamos dar prosseguimento. Se eu perceber que o vídeo vai ficar muito longo, eu separo esse assunto renascimento, dou uma paradinha e depois a gente continua. Mas vamos ver se até uns 50 minutos a gente consegue matar esse assunto, beleza? Vamos lá então, continuando. Tá? Opa, voltando aqui. Nesse slide vocês vão ter acesso aí a uma comparação entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. Por que disso? É para você entender o que mudou. Porque se a gente diz que o movimento renascentista ele foi revolucionário, que mudou muito o jeito das pessoas pensarem, né? Então você tem que entender o que foi que mudou. E aí você tem que analisar o quê? As principais ideias, os principais conceitos ou valores do movimento renascentista, tá bom? E fazer uma comparação com os valores e ideias medievais. Então vamos lá, pensamento medieval, teocentrismo, a gente já sabe o que é, né? Deus é o centro de tudo, todas as explicações são voltadas, a gente vive para Deus, tudo é Deus. E aqui o pensamento já passa a ser antropocêntrico, o homem que é o Deus, isso é característica da cultura romana e principalmente grega, né? Então o homem é o centro, tá joia? Ou seja, o homem é entendido como a medida das coisas, o começo e o fim de tudo, tá legal? Gente, não é que o homem passou a ser Deus, ocupar o lugar de Deus, não, tá? A ideia não é essa. Até porque, como a gente já comentou aqui, né, muitos desses renascentistas eram membros do clero. Então não quer dizer que eles eram ateus, que eles mataram Deus nessa época, como se Deus tivesse deixado de existir. O fato é que antes, toda a explicação, tudo que você explicar, porque Deus quer, essa é a vontade de Deus, tudo que a gente faz aqui na Terra, a gente faz para poder agradar a Deus, é porque Deus mandou fazer, tal, não sei. Não. O pensamento greco-romano, ele era o quê? Ele era antropocêntrico. Ou seja, por que nós temos que fazer as coisas que nós fazemos aqui? É para nós mesmos. Mas por que não é para Deus? Porque Deus não precisa, é um ser perfeito, ele está pronto, acabado, não precisa de nada da gente. Nós é que temos que ainda nos aperfeiçoarmos. A ideia de perfeição, de busca de perfeição, é uma coisa lá da Grécia Antiga, né? Então estava dentro dessa ideia antropocêntrica. Quem é que precisa se desenvolver? Quem é que precisa crescer, né, se aperfeiçoar? É o homem, não Deus, né? Então tudo que a gente faz deve ser voltado para nós mesmos, para o desenvolvimento do homem. E como que eu vou saber se o homem está desenvolvendo ou não? Tem que ter um ponto de partida. Qual que é o ponto de partida? Do homem de hoje. Qual é o ponto de chegada do homem de amanhã? O homem de hoje é um homem menos sábio que o de amanhã, tá? E o homem de amanhã é menos sábio que o depois de amanhã. Então, a cada dia eu tenho que sempre estar o quê? Evoluindo, desenvolvendo o meu conhecimento, a minha sabedoria, tá legal? Então, essa era a ideia do antropocentrismo. O homem era a medida. É o começo e o fim. Onde eu estou, onde eu quero chegar. Tá legal? Por que eu faço essas coisas? É para mim mesmo, para o homem. Tá certo? Deu para entender isso aí? Então, vamos lá, gente. Temos aqui, no pensamento medieval, a verdade era a Bíblia. E já no pensamento renascentista, que era racionalista, então você tinha que observar, tá legal? Experimentar, estudar, investigar. Você tinha que usar a lógica, a razão. A razão, a lógica e a observação e as experiências que você ia fazendo é que vão te dar a verdade das coisas. Não o que está escrito na Bíblia. Não que você estivesse a dizer que a Bíblia estava errada, mas outras verdades você precisava, né, conhecer, e muitas vezes a Bíblia não te dava a resposta de tudo, tá bom? Ou as respostas da Bíblia não eram suficientes para você saber o que você queria saber, tá? A vida material não tinha importância dentro do pensamento medieval, que era muito o quê? Teocêntrico, né? Místico, né? Você tinha a mística religiosa católica aí, tá bom? Agora já no mundo renascentista, a vida terrena, material também é importante. Por isso que você tem aqui o quê? O hedonismo, né? O que prega o hedonismo, gente? A busca pelos prazeres da vida, né? Então está ligado a essa ideia aqui, né? Da valorização
da vida terrena, das coisas que a gente tem aqui e agora, tá bom? Aqui você era doutrinado a ser um conformista, aceitar as coisas porque era a vontade de Deus. Aqui você era ensinado, não, mas você precisa de progredir, você precisa de conhecer, era a ideia de desenvolvimento, de crescimento, né? Então, a crença no progresso do homem, tá? Aqui você tinha a natureza como fonte de pecado. A natureza que não, era fonte de beleza, era fonte inclusive de conhecimento. Você ia observar. Observar o quê? O mundo natural, a natureza, tá legal? Então o mundo natural era extremamente importante para você chegar à verdade. O mundo natural te fornecia a beleza da vida. E a natureza que te levava ao pecado. Né? Por isso que você tinha o hedonismo renascentista em contraponto ao ascetismo. O que é negócio de ascetismo, o professor? É você ser ascético, limpo, se livrar das impurezas, se livrar do pecado. Então, quer dizer, tem que levar uma vida simples. Eu não vou comer mais do que o necessário, coisa desse tipo. Aqui o hedonismo fala, não, cara, come o que você tiver com vontade, porque comer é bom, entendeu? Seria mais ou menos isso. E aqui você tem o dogmatismo, ou seja, você não pode criticar, questionar a verdade bíblica. Né? E aqui no pensamento renascentista, que era racionalista, o racionalismo é uma das características, né? Você vai colocar fé de um lado, tá legal? E razão do outro. Você pode acreditar em Deus, acreditar nesse dogma da existência de Deus, mas você não vai abandonar a razão, porque é a razão que vai te levar a certas verdades, talvez não as verdades da fé, né? Mas as verdades do que? Cadê aqui? Da natureza. Tá bom? Beleza? Então, gente, essa é uma comparação que a gente pode fazer, tá? Outras nós podemos fazer também. A vida no mundo medieval era uma vida coletiva, então o pensamento era coletivista. Você tinha sua função lá, você era a função. Né? Agora já o individualismo renascentista, não. Você era importante, o que você pensava. Por isso que os artistas renascentistas começaram a autografar as suas obras. Né? Eles faziam questão de autografar para mostrar essa é a minha visão da paixão de Cristo, essa é a minha visão do nascimento da Vênus. Né? Então eu vou assinar, porque ninguém mais vê essa cena, ninguém mais imagina essa cena como eu, tá certo? Então vamos lá, um pouquinho de água, porque faz parte da garganta, o professor também seca. Tá? Então essa seria uma dessas comparações que nós poderíamos fazer. Né? É importante falar também do ideal humanista, que o humanismo é uma das características. Né? Então o humanismo é o que, gente? O humanismo é o ideal de desenvolvimento, de crescimento, de você saber conhecer cada vez mais coisas, né? De explorar o mundo, experimentar o mundo, conhecer, ver como o mundo é de verdade, entendeu? Então, esse espírito de exploração, né? De explorador, eu quero explorar, eu quero conhecer e tal, é uma coisa que vem desse espírito humanista, de desenvolvimento. Tá? Então, você fala, o valor humanístico era o quê? Era você obter conhecimento cada vez mais. Né? E lá na Idade Média a gente já sabe que o conhecimento ele não era importante, né? Prevalecia o quê? O analfabetismo, tá certo? Então vamos continuar aqui nos nossos slides, tá? Vamos passar de slide aqui. Então tem as principais características do Renascimento. O humanismo, acabei de explicar. O antropocentrismo, quando a gente foi fazer a comparação ali atrás, também expliquei. O individualismo, acabei de explicar. O racionalismo, nós também já falamos. A valorização do uso da razão. Né? E não a explicação mística. Isso é assim porque Deus quer. Não, eu quero saber como funciona, qual é a lógica disso. Tá bom? O naturalismo é aquele negócio da observação da natureza. Né? Então se dizia nessa época que a natureza te traria todas as respostas. Você precisava apenas observar a natureza. Né? Então a observação da natureza era algo muito importante. Daí o chamado naturalismo. Tá? O hedonismo, que é a busca dos prazeres. Tá certo? Então você deve aproveitar a vida, carpe diem, aproveita o dia. Né? A ideia era essa. O cientificismo é a valorização da razão. Tá legal? Por quê? Porque as ciências tiveram um crescimento muito grande, principalmente por causa de um cara chamado Galileu Galilei. Tá? Então, o cientificismo, essa ideia de que a ciência é uma coisa importante na vida dos homens, a valorização da ciência é algo que vem do próprio racionalismo. Essas duas coisas estão intimamente ligadas, assim como o humanismo está ligado ao antropocentrismo, tá bom? Empirismo é a coisa da experiência, né?
o experimentalismo, está aqui embaixo, né? Experimentalismo e empirismo vem, né, dentro do mesmo valor, da mesma ideia. Você tem que experimentar as coisas, explorar, conhecer, ver com seus próprios olhos e ver se as coisas, essas ideias funcionam na prática, né? Então seria o empirismo, tá certo? Inspiração de cultura clássica, né, que vem da Grécia e da Roma Antiga, tá? Gente, eu acho que com essa explicação deu para a gente entender os principais valores e ideias do Renascimento, correto? Então vamos acompanhar aqui, tá? Os nossos slides. Aí vocês têm algumas imagens aí renascentistas, tá bom? Perdão, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, gente, isso aqui na realidade é uma comparação, tá? Porque as duas pinturas não são renascentistas. Eu mudei aqui o foco, que eu quis olhar melhor aqui a imagem, tá? Mas, quer ver? Vamos voltar para o slide aqui. Deem uma olhada. Vocês conseguem enxergar diferenças entre uma pintura e outra? Cri, cri. Gente, é o seguinte, volta um pouquinho, dá um pause lá e dá uma olhada, cara. Procura dar uma olhada nessas duas imagens aí. Vê o que você consegue encontrar de diferente. Pensa e compara com a explicação que eu vou te dar. Pausa. Play. Vamos lá. Gente, voltando aqui. Olha só. A cena retratada é a mesma. Vocês estão percebendo? Jesus crucificado. Aqui já estava sendo tirado da cruz, mas a ideia é a mesma, né? Então, olha só. A cena é basicamente a mesma. Mas olha a diferença das duas imagens. Qual dessas duas que você acha que é medieval? A pessoa mais tosca, né? Que é essa aqui. Tá? Então, gente, olha só. Aqui já dá para você perceber uma diferença importante do Renascimento, da arte renascentista em relação à arte medieval. Olha como as sombras elas vão ser importantes, né? Como elas são valorizadas nessa pintura. Tá? Inclusive para te dar a ideia de quê? De profundidade. Tá legal? Agora aqui, cara, uma imagem de 2D chapada. Aqui você já está buscando uma imagem 3D. Né? E para buscar essa imagem 3D você tinha que trabalhar com sombra para dar a ideia de quem está vendo, né? De profundidade, quem está mais perto, quem está mais longe, quem está mais iluminado, quem está menos iluminado. Tá? Inclusive as sombras elas vão ser muito importantes para te dar a ideia também do que? Do sentimento, para você conseguir expressar melhor o sentimento, né? Das pessoas que estão sendo retratadas aqui. Porque se você não trabalhar muito o sombreamento, o que vai acontecer? Vai aparecer pouca expressão facial, vai aparecer pouca expressão corporal das pessoas, né? Como você vê aqui. Aqui você não percebe muito claramente isso. Tá? Então, o Renascimento, né, o renascentismo, ele valorizava luz, sombra, profundidade, perspectiva, proporção, né? E aqui a proporção nem sempre ela é muito respeitada. Né? Às vezes você vai ter membros maiores do que o corpo da pessoa, né? Você não vê uma preocupação muito grande na expressão, a expressão é praticamente a mesma entre todos aqui. Agora aqui não, cada um tem uma expressão, um momento diferente, você que está mais desesperado, entendeu? Por quê? É aquela coisa que eu estava falando para vocês, gente, do individualismo. Tá? O que a pessoa estava sentindo, o que a pessoa estava querendo, o que ela estava buscando. Cara, isso era muito importante para o pensamento renascentista. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Passando outras obras aí, tá? Uma aqui também de caráter medieval, mas aqui já não é mais ou menos a mesma cena, mas é uma cena o quê? Uma cena religiosa, né? Aqui é uma cena da cultura pagã, é o nascimento da Vênus, né? Tá certo? De Botticelli, muito famosa essa obra aí, tá legal? E bonita também, né? Cara, eu adoro a arte renascentista. Vamos lá, né? Aí tá falando da Itália como sendo o berço do Renascimento, isso aqui a gente já explicou, tá bom? Não tem necessidade da gente explicar isso aqui novamente, né? Vamos passar, tá? Aí aqui tem fases do Renascimento, tem o 300, tá? Vou passar rapidinho aqui. Tem o 400 e tem o quinhentismo também, 500, tá legal? Então, vamos voltar aqui. Gente, vocês vão perceber que aqui vai estar citando o nome de alguns artistas, pintores, escritores, que são considerados os mais importantes dentro de cada período, tá legal? Então, por exemplo,
você vai ter o crescendo. É o comecinho do renascimento cultural, tá? Então vai ser a transição da cultura teocêntrica para antropocêntrica, claro, né? Dante Alighieri foi o escritor da Divina Comédia. Cara, muito legal, tem um desenho animado, viu? Se eu não me engano, esse desenho animado você consegue encontrar no YouTube. Você coloca lá Divina Comédia, Dante Alighieri, desenho animado, você vai achar lá, cara, muito legal. Assiste, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Eu não vou entregar aqui não para não dar spoiler, qual que é o assunto, mas é bacana, assiste lá. Petrarca, né? Do campo da literatura também, tá certo? A lírica do cancioneiro, né? Boccaccio, que escreveu Decameron. Né? O Decameron é uma obra satírica, né? Que ele satirizava a sociedade daquela época, as crenças, né? Medievais. Né? Lógico, buscando ressaltar os valores renascentistas. Giotto na pintura, né? Figuras com aspecto humano, traços de individualidade, lembra que eu falei para vocês no slide passado ali? Né? Então, destaque para as representações de São Francisco de Assis, a obra de Giotto, vocês estão vendo, né? São Francisco de Assis, Lamento antes de Cristo morto, né? Vamos lá, o comecinho do Renascimento aí. Aí você tem 400. A prática do mecenato, principalmente pela família Médici, né? A família Médici era famosíssima, né? Importantíssima dentro da prática do mecenato. Era uma família de políticos, né, cara? Esse cara era muito forte lá na Itália. Florença era o principal centro, né? Da cultura nesse período aí. A pintura com maior destaque, principalmente com a técnica de pintura a óleo, né? Masaccio, né? Que fez estudos aí geométricos para poder aplicar a pintura. Tá certo? Os gregos faziam isso lá na Grécia Antiga. Né? Botticelli, figuras leves, delicadeza, inocência, e as obras mais importantes aqui, a Alegoria da Primavera e o Nascimento da Vênus, que deve aparecer no slide seguinte. E Leonardo da Vinci, né, cara? Pô, o maior nome do Renascimento, pintor, escultor, urbanista, engenheiro, músico, físico, botânico, cientista, blá 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 blá. O cara era quase tudo poeta, nossa, bicho, era muita coisa. É considerado um dos maiores, ou talvez o maior gênio de todos os tempos, né, o Leonardo da Vinci. Era projetista, né, tá falando aqui engenheiro, né? Então as principais não, as obras mais conhecidas dele, né? A Mona Lisa, chamada Gioconda, né? E a Santa Ceia, tá joia? Vamos lá. Aí vocês têm aqui Botticelli, Nascimento de Vênus, né? A Alegoria da Primavera dele, né? Também. Aí aqui já, né? O Homem Vitruviano, né? A Mona Lisa aqui, a Santa Ceia, que são obras, né? Do Leonardo da Vinci. Perfeito? Vamos lá. Cinquecento, né? Aí os papas, a igreja passa a ser mecenas, né? Roma passa a ser o principal centro. Aí você tem esse Ariosto, né? Que escreveu Orlando Furioso, Torquato Tasso, Jerusalém Beatado, Nicolau, Maquiavel, cara, a gente estuda isso, né? Rafael, pintura, Michelangelo, né? Que esculpiu, né, Moisés, Davi, a Pietà e pintou lá o teto da Capela Sistina. Né? Tem um filme antigo, viu, gente, que se chama Agonia e Êxtase, que é com um ator antigo chamado Charlton Heston, muito famoso, né? Foi ele que representou Ben-Hur, foi ele que fez o Manto Sagrado, foi ele que fez os 10 Mandamentos, né? O cara assim, era o ator preferido, né? Para poder fazer filme épico, filme bíblico, principalmente que tivesse conotação bíblica, né? Cara, Agonia e Êxtase, não deixe de assistir esse filme. É um filme antigo, viu, gente? Mas você fala, pô, o professor só mostra filme antigo, cara, mas é legal porque mostra muita coisa bacana. Os filmes antigos, eles tinham um capricho, né? Que hoje é preenchido esse capricho muitas vezes simplesmente com efeitos especiais. Nada contra os efeitos especiais, eu adoro filme de ação, filme de ficção científica, adoro, cara. Mas assim, os filmes antigos, cara, eles tinham um capricho com a interpretação dos atores, entendeu? É, que é uma coisa assim que te ajuda a enxergar melhor uma série de características que muitas vezes nos filmes atuais você acaba não encontrando. Mas não quer dizer que filme antigo é bom e filme novo é ruim, não, tá bom? É porque antigamente, né, se o filme não tivesse esse capricho, cara, ele tinha muito poucas chances de fazer sucesso. Agora, hoje em dia, por causa da tecnologia, isso já não é mais tão. A mesma coisa acontece na música, né? Antigamente você tinha um take só para poder gravar. Desafinou, cara, você tava demitido.
entendeu? Do estúdio. Agora, hoje em dia, se você errar, você conserta ali com ferramenta tecnológica, digitalmente, cara. Você não precisa nem saber cantar, tocar direito, você bota lá, fica perfeito, né? Tem gente dando show, cara. Tá? Muita gente dando show com playback. Os caras estão tocando, mas não estão. O som que você está ouvindo lá na frente é gravação. Os caras estão meio que fazendo mímica ali, imitando. Não que eles não estejam tocando, porque eles estão tocando, mas o som que mais sai lá na frente das caixas é um som já pré-gravado. Os caras meio que tocam em cima daquilo ali, entendeu? Só para dar uma pressão, muda uma coisinha ou outra. Cara, tem muita gente fazendo isso aí. Não contei nada para vocês, né? Vamos lá. Aqui, né, obras de Michelangelo, cara, isso é uma perfeição, é incrível, é incrível. Tá? Busca essa imagem, essas imagens aqui depois para vocês verem ela com bastante detalhe. A Pietà, Moisés, as esculturas de Michelangelo era uma coisa fantástica, viu, gente? Muito bacana mesmo. Vamos lá, né? Fatores de decadência do Renascimento italiano, né? A expansão marítima que eu disse para vocês que criou aquela, aquela curiosidade, né? Acabou com o tempo provocando a decadência do comércio do mar Mediterrâneo. Por quê? Então vejam bem, gente. Deixa eu explicar isso para vocês. A Itália não era o centro irradiador do Renascimento Cultural? Era, né? A gente viu isso aí já. Beleza, por quê? Porque lá tinha muito comércio. Cara, só que quando o continente americano foi descoberto, quando eles descobriram um caminho para as Índias, um caminho marítimo pelo Oceano Atlântico, com o passar do tempo, com as descobertas das riquezas do continente americano, né? Ou seja, no século XVI, mais ou menos, as atenções comerciais, as atenções daqueles que buscavam riqueza se voltaram para o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo ficou meio que esquecido, ficou meio que abandonado. Tá legal? Então, a expansão marítima, no século XVI, ela teve essa consequência negativa para o renascimento cultural. Tá? Por quê? Porque deslocou o centro econômico mundial, né, do mundo ocidental pelo menos, do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. E o mar Mediterrâneo, o comércio do mar Mediterrâneo é em decadência. Quem é que dependia dele? A Itália. Tá? Então a Itália vai entrar numa decadência comercial a partir do século XVI. E isso vai provocar, consequentemente, tá, a decadência do quê? A decadência do próprio movimento renascentista italiano. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Né? A Contra-Reforma, tá, católica. Então, olha só, gente. A Reforma Protestante e a Contra-Reforma foram fatores que acabaram levando também a essa decadência do movimento renascentista. Por quê? Quando teve a Reforma Protestante, que a gente ainda vai estudar, a Igreja Católica, depois de algum tempo, falou: a gente tem que reagir. Como que ela reagiu? Fazendo a Contra-Reforma, que era um movimento de combate aos movimentos reformistas. Né? Então a Contra-Reforma ela foi muito radical, ela proibiu uma série de livros, criou lá o índice dos livros proibidos, o Index Librorum Prohibitorum, né? Proibindo uma série de livros aí, né? Que essa lista era extensa, era gigantesca, porque já teve aluno que perguntou: professor, mas quais eram os livros que estavam nesse índice? Cara, bicho, era um monte de livros, eram milhares de livros proibidos, tá? E como era proibido, se você fosse pego um dos livros, você poderia virar churrasquinho, então você poderia ir parar na fogueira da Inquisição, muita gente ficou com medo e começou a abandonar essas obras, né? Até jogar fora, enterrar, enfim, né? Falou: nossa, não quero ser pego com esse troço aqui, não, que eu não quero ir parar na fogueira, tá? Então, o medo, né, da perseguição da Igreja Católica acabou levando à decadência do movimento renascentista. Por sua vez, em vários lugares na Europa, o movimento reformista ganhou também caráter o quê? De radicalismo, né? Então, houve muito puritanismo, tá certo? Que acabava proibindo também a leitura de certas obras. Então, tanto a Reforma Protestante quanto a Contra-Reforma Católica, né, elas acabaram meio que desestimulando as pessoas a continuarem a buscar esse conhecimento, a trocar ideias, formar obras, né? Por isso que nessa época muita gente começou a fugir para a Holanda, que na Holanda não tinha muito desse negócio não, lá era bem liberal. Então muitos filósofos, pensadores, cientistas começaram a ir para a Holanda justamente para fugir das perseguições, tanto da Igreja Católica quanto também de certos radicalismos de protestantes em alguns lugares da Europa, tá bem? Beleza, gente? Então vamos continuar aqui.
Tá? Então esses foram os fatores da decadência, tá? Aí aqui da decadência do movimento renascentista. Aí vocês vão ter alguns nomes, né, do Renascimento fora da Itália. Thomas More, que era um filósofo, lembra? Escreveu o livro Utopia, a gente já estudou isso. William Shakespeare, pô, não precisa nem te falar desse cara, todo mundo conhece, né, meu? Vamos lá. França, Rabelais, né, que escreveu Gargantua e Pantagruel, né? Montaigne, né, que escreveu Ensaios, tá certo? Portugal, Gil Vicente, na área do teatro, né? Os autos aí do Gil Vicente são muito famosos. Camões, que escreveu Lusíadas, né? Os Lusíadas, uma obra muito bacana, né? Da época da expansão marítima. Na Espanha, El Greco, Miguel de Cervantes, que escreveu Dom Quixote de La Mancha, livro famosíssimo, um dos maiores clássicos da literatura universal de todos os tempos, né? Professor, não conheço muito dessas coisas, não conheço, dá um jeito de conhecer, dá um jeito de conhecer. Países Baixos, né? Aí você teve aqui esses caras. Vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Pessoal, olha, não dá para falar de cada um deles, a lista é extensa, né? Então eles estão aí de forma exemplificativa, como exemplo. O que você vai ter que fazer, cara? Vai dando uma olhada nesses tópicos e busca informação desses caras, né? Procura ler alguns textos sobre eles, procurem também documentários. Cara, engraçado que Renascimento Cultural, você não encontra muito documentário no YouTube, não. É um negócio engraçado. Tem pouco documentário sobre o Renascimento. Muitos deles, assim, documentários muito antigos, que não vão ser muito interessantes para vocês, não. Tá? Eu vou ver se eu consigo baixar algum aqui. Se eu conseguir achar, eu aviso vocês. Eu dou um jeito de avisar vocês, tá? Mas vamos lá, viu, gente? Erasmo de Roterdã era um dos casos mais importantes. Dürer, né? Alemão na pintura, né? Hans Holbein, né? Na pintura também, alemão, tá? Aí vocês vão ver algumas imagens. O professor está passando muito rápido, né? Depois vocês vão dando pausa aí, cara, porque já passou da hora da gente terminar essa aula. Né? O renascimento científico foi muito importante, né? As descobertas de Galileu Galilei, apesar que ele foi obrigado a dizer que ele estava enganado para não virar churrasquinho, né? Porque foi pego. Giordano Bruno, esse aqui acabou indo parar na fogueira, né? Nicolau Copérnico, né? Eles militavam na ideia lá do heliocentrismo, né? Aí vocês têm modelo de Ptolomeu antigo, né? Que era o geocentrismo. A Terra seria o centro e o resto estaria girando. A Igreja Católica defendia a ideia de Ptolomeu, né? Lá da Grécia Antiga. Já esses cientistas modernos, aí, como era o caso do Galileu, do Copérnico, do Johannes Kepler, né? Eles defendiam o modelo heliocêntrico, ou seja, o Sol que estaria no centro do nosso sistema, né? E a gente sabe hoje que é isso mesmo que acontece, tá bom? Então vamos lá. Aí modelo de Copérnico, modelo de Kepler, né? A diferença entre os dois, Copérnico é circular, o outro é o que? Elíptico, né? Que é o que acontece também, né? O nosso movimento não é um círculo exato aqui, ele faz mais ou menos uma elipse, tá certo? Então vamos lá, tá joia? E aqui acabou, tá legal? O artista e o cientista, tá falando aqui, né? Sobre o mundo científico e o mundo artístico. Gente, é o seguinte, nós vimos aqui nessa videoaula conceito de renascimento, os fatores do renascimento, os fatores do pioneirismo italiano no movimento renascentista, os fatores da decadência do renascimento, quais eram as principais ideias do Renascimento, tá legal? E demos uma passada, uma pincelada por cima aí dos principais nomes das principais fases do Renascimento cultural, tá, gente? As obras, os grandes nomes do Renascimento, gente, isso aí não tem jeito, isso aí é coisa que vocês têm que correr atrás em casa, porque em aula não dá. Cara, já pensou se a gente tiver que falar tudo sobre Michelangelo? Leonardo da Vinci, então, cara. Cara, a gente gasta. Galileu Galilei. A gente gasta, sei lá, cara, dezenas de aulas para falar desses caras aí, né? E a gente, infelizmente, a gente não tem esse tempo, tá bom? Então eu vou dar essa aula como encerrada, tá? As informações acerca dos exercícios que vocês vão precisar de fazer, elas estarão descritas na mensagem que a gente vai passar para vocês, então não tem necessidade da gente ficar falando aqui no próprio vídeo, tá certo? Já que essa foi uma instrução da própria escola, e dúvidas surgindo aqui no canal ou então na live. Tranquilo? Valeu, obrigado pela audiência.
Agora sim.